1808, uma data importante para a história do Brasil. Nesse ano, a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte e aqui ficaram até 1821. Para falar a verdade, se dependesse de Dom João, eles teriam permanecido por mais tempo no Brasil. Porém, uma revolta que aconteceu na cidade do Porto fez o rei mudar de ideia. E é dessa revolta que nós vamos falar hoje, porque hoje, 24 de agosto de 2020, estamos completando 200 anos da Revolução Liberal do Porto. E é essa história que você vai começar a conhecer a partir de agora no canal JRS, com muita história para contar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e assim você contribui com o nosso trabalho de divulgação histórica. Portanto, se inscreva no canal, é muito importante para nós isso. Feito isso, vamos à nossa história de hoje. Revolução Liberal do Porto, 200 anos. Um fato muito importante para a história de Portugal e que teve repercussões aqui para a história do Brasil. É uma pena que a maioria dos manuais de história passe despercebido o papel que a Revolução Liberal do Porto teve. Para você ter uma ideia, a maioria dos livros consultados para fazer esse vídeo tem a Revolução do Porto apenas um parágrafo ou algumas linhas. Mas a Revolução Liberal do Porto foi mais importante do que você imagina. Naquela época, Portugal estava vivendo uma situação extremamente difícil. Basicamente, três grandes crises. Uma crise política, uma econômica e uma militar. Do ponto de vista político, Portugal estava vivendo uma situação de dificuldades. Por quê? Apesar de ser a metrópole, o rei estava morando fora de Portugal, estava aqui no Brasil. Essa crise política ela vai ficar muito clara, por exemplo, quando acontece o Congresso de Viena, em 1814. Por quê? Com a derrota das tropas napoleônicas em Portugal, as principais monarquias absolutistas europeias elas vão se reunir em Viena para redesenhar o mapa geopolítico europeu. E é claro que Portugal também vai participar desse congresso. Só que tem um porém. Portugal foi o único país europeu em que o rei não estava morando na Europa. Ou melhor, a sede da coroa não estava na Europa, e sim uma colônia. Tanto é que em 1815, Dom João ele faz o seguinte: ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Portanto, a partir de 1815, o Brasil, do ponto de vista legal, deixa de ser uma colônia e passa a ter praticamente o mesmo parâmetro administrativo com os portugueses. Isso vai gerar um outro problema, e aí sim vamos para a questão econômica. Até 1808, Portugal detinha direitos sobre o controle do comércio brasileiro, ou seja, o Brasil só poderia comercializar com Portugal e Portugal tinha no Brasil o seu mercado consumidor para os seus produtos. Era um mercado certeiro para os portugueses. Porém, em 1808, por conta das pressões inglesas, Dom João ele acaba assinando a chamada Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas. E aí libera o comércio brasileiro para qualquer país. Quem vai mais se beneficiar disso são os ingleses. Quem vai se prejudicar são os portugueses. Por quê? Porque eles passam a concorrer agora com os produtos vindos da Inglaterra. E isso, é claro, vai enfraquecer os comerciantes portugueses. Não é à toa que a Revolução de 1820 ela começa justamente na cidade do Porto, uma cidade que fica ao norte da Europa e que tinha uma forte ligação com o comércio. E que, portanto, se viram prejudicados por conta dessas mudanças que estavam acontecendo. Do ponto de vista militar, havia outra questão que também estava nas origens da Revolução Liberal do Porto de 1820. Portugal foi atacado pelas tropas napoleônicas em três momentos: 1807, 1809 e 1810. Com o apoio militar dos ingleses, os portugueses conseguiram expulsar os franceses de Portugal. Porém, como o rei estava ausente, Portugal acaba se tornando um protetorado, e aí eu vou botar umas aspas, dos ingleses, comandados pelo Lord Ford, que ficava lá em Portugal
e que acabou se tornando também o chefe do exército português. Havia dentro do exército português um descontentamento muito grande, por quê? Quem subia de graduação geralmente eram pessoas ligadas ao exército inglês ou portugueses colaboracionistas com as tropas britânicas, enquanto que os portugueses se viram afastados. Para você ter uma ideia, a própria fábrica real de pólvora, que deveria estar lá na Europa, estava aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tá? E era daqui que se fabricava a pólvora, que era mandada não só para Portugal, mas para todo o Império Português. Isso gerou um clima de grande satisfação popular. Tanto é que, em 1817, um cara chamado Gomes Freire de Andrade faz uma revolta para expulsar os ingleses. Revolta essa sem grande sucesso. E no ano seguinte, no dia 22 de janeiro, 4 pessoas, 2 deles juristas e um comerciante, eles fundam uma associação chamada Sinédrio. Foram eles Fernandes Tomás, Ferreira Gomes, Silva Carvalho e Ferreira Viana, que era comerciante. O Sinédrio ele tem uma ligação muito grande com a maçonaria. Praticamente era quase que uma loja maçônica, que vai agregar vários maçons na cidade do Porto e cidades também circunvizinhas, com ideias liberais. Aliás, a Revolução do Porto ela é uma revolução liberal, para falar a verdade. Porém, o liberalismo da Revolução do Porto, ela tem um paradoxo. Por quê? Liberal para os portugueses, porém não tão liberal para os brasileiros. A Revolução Liberal do Porto, de 1820, que hoje está completando 200 anos, tinha como pauta principal o retorno de Dom João, que estava aqui no Brasil, para Lisboa. Outra pauta que era colocada também nessa revolta era a seguinte: uma vez que o rei voltasse para Portugal, ele seria obrigado a assinar uma Constituição que limitaria seus direitos. Ou seja, a Revolução Liberal do Porto foi uma revolução também constitucional. Por quê? Porque ela queria que o rei, uma vez retornando para Portugal, ele tivesse seus direitos limitados por uma Constituição. O que vai na contramão, inclusive, do Congresso de Viena. Por quê? Porque o Congresso de Viena ele restaurava o direito das monarquias absolutistas europeias. Portugal vai no caminho inverso. Chama o rei de volta, porém ele é obrigado a assinar uma Constituição, tá? E ele assina essa Constituição quando retorna para Portugal. Constituição essa que limita os seus poderes e transmite poderes para as chamadas Cortes de Lisboa, um grupo de pessoas que ficou encarregado de elaborar uma nova Constituição para Portugal. Lembrando que, enquanto a nova Constituição não fosse redigida, ficava valendo a Constituição de Cádiz, uma Constituição espanhola, feita alguns anos antes, que tinha princípios bastante liberais, ligados ao iluminismo, inclusive. Quais foram as consequências da Revolução do Porto aqui para o Brasil? Basicamente, você vai ter no Brasil 2 grupos bem definidos. Um grupo que vai ficar contrário à Revolução do Porto. Por quê? Porque esse grupo achava melhor manter a presença de Dom João aqui no Brasil, uma vez que o país havia passado por mudanças importantes. Vou citar 2 mudanças importantes. A abertura dos portos às nossas amigas, que dá ao Brasil o direito de comercializar com quem ele bem entendesse, e a elevação do Brasil a Reino Unido e Portugal Gales, o que dava ao país autonomia política e administrativa. Praticamente, o Brasil ficava no mesmo patamar político administrativo de Portugal, uma vez que estava ligado agora na condição de Reino Unido, tá? Outro grupo era a favor da volta de Dom João para Portugal. Esse grupo era formado principalmente por portugueses radicados aqui no Brasil e que se sentiram prejudicados com as medidas de 1808. E que na prática acabaram beneficiando muito mais os ingleses do que os portugueses. A Revolução do Porto, ela estourou no dia 24 de agosto de 1820, tá? E em setembro ela conseguiu chegar até Lisboa. E quando ela chega em Lisboa, ela teve um apoio muito importante, que foi do Frei Francisco de Silva, Frei Francisco, tá? Luiz, futuro Cardeal Saraiva, que era uma pessoa que tinha uma ligação muito forte
com o pessoal de Lisboa, e aqui eu vou lembrar que Lisboa era muito mais conservadora do que liberal, tá? Porque Lisboa estava boa parte de pessoas que eram ligadas à monarquia, a cargos públicos, militares portugueses, e esse pessoal, eles eram muito mais favoráveis à manutenção dos poderes da Casa de Bragança do que à limitação que era a proposta que estava vindo do Porto, que era uma cidade muito mais, que tinha uma visão muito mais comerciantes, tá? E que queria, portanto, um rei com menos poderes. Resumindo, para tu entender como é que estava essa correlação de forças. Porto, a volta de Dom João, porém com poderes limitados. Lisboa, capital, a volta de Dom João, mas o rei mantendo seus poderes. E aí o cardeal Saraiva, juntamente com os membros do Sinédrio, vai conseguir convencer os lisboetas a apoiarem a Revolução do Porto. Finalmente, no ano seguinte, 1821, tá? Dom João VI, no dia 26 de abril, resolve retornar para Lisboa, levando consigo a sua família. E deixando aqui no Brasil, Dom Pedro, seu filho, na condição de príncipe regente. A gente nunca sabe se isso aconteceu ou não, mas há quem diga que ele teria dito para o filho a seguinte frase: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Anos depois, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro faz a proclamação, tá, de que o Brasil seria independente de Portugal. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo nosso, até porque é o contexto da emancipação política do Brasil. Resumindo, Revolução Liberal do Porto, 200 anos hoje. Graças a ele, a família real portuguesa retornou para Portugal. Lá, Dom João, aqui no Brasil já foi coroado como de Dom João VI, e lá ele acaba assinando uma Constituição, abandonando assim uma monarquia absolutista e tornando-se uma monarquia constitucional. E esse fato foi importante para a independência do Brasil em 1822. Um fato como esse só poderia terminar, já que estamos falando de Porto, com vinho. Aliás, vinho não, meu povo, isso aqui é suco de uva, tá? Mas, de qualquer forma, um brinde aos nossos irmãos lusos do além-mar pela passagem dos 200 anos da Revolução Liberal do Porto. E muito obrigado a você, brasileiro ou português, que assistiu ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aliás, antes de terminar, hein, 24 de agosto de 2020, lembrar que hoje nós estamos completando 66 anos da morte de Getúlio Dornelles Vargas. Hoje, dia 24, aniversário de suicídio do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Estou lembrando disso porque nós temos um vídeo no nosso canal falando sobre o atentado da Rua Toneleiros, que deu origem à grande crise no mês de agosto, que acabou resultando na morte do Getúlio Vargas. Galera, um grande abraço para todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima com muita história para contar com o professor Zé Ricardo. Tchau, gente. Grande abraço.